Desvendando mistérios! Mais uma vez estamos aqui e, como sempre, né? Sempre fica alguma coisinha para trás para a gente dar continuidade aí, tá? Então, quero começar com a música tocada naquela época lá que a gente está falando, né? Qual é mesmo? Lembram-se? Romantismo. Tá aqui nossa tabelinha, nossa escala literária para a gente nunca se esquecer, né? Acabou a era clássica e entrou aqui, ó, a era nacional. Enquanto lá era a era moderna e contemporânea, que é a era nacional. Começou o romantismo lá, veio aqui também, depois de 11 anos, né? Aqui para nós chegou 1836. Então nós estamos falando ainda do romantismo aqui no Brasil, as 3 gerações. A primeira, vou finalizar agora a segunda e fazer a terceira com vocês e concluirmos o romantismo aqui, tá bom? Nessa fase, nesse período histórico. Então, como nós já vimos, a música, uma das músicas tocadas lá era do Johann Sebastian Bach. Então, nós vamos colocar a musiquinha aqui. Suite, cello, que é o violoncelo, suite número 1 em sol maior. Quem está tocando é um dos ícones agora do século, final do século XX, agora início do século XXI, né? Yo-Yo Ma é um olhinho puxado, não sei se é chinês ou japonês, eu nunca sei, parece que é chinês. Mas ele é maravilhoso, muito expressivo, toca muito, tem dom, já é desde criança. Maravilhoso, né? Bem rapidinho. Então a gente vou deixar de fundo, né, até acabar e nós vamos dar continuidade, ok? Esse livro eu não achei para mostrar para vocês quando eu falei, ó, da Inocência do Visconde de Toné. Eu tinha na minha estante. Aí depois que eu achei que tem tantos livros, né? Lembra que eu falei que o médico viajante se apaixona pela doente, né? Só que ela já era prometida. E aí, né? Aí o cara que era matador, jagunço, arrancou a peixeira e pulou na cena, né? E daí vocês vão ver o que aconteceu, tá? Então já havia falado desse, vamos deixar aqui de lado. Que mais pra gente finalizar? Então, tivemos essa segunda era, com licença, conhecida pelo mal do século, onde, gente, a maioria nossos autores morreram jovens. O Álvares de Azevedo, né, do livro dele que eu mostrei para vocês também, esse daqui, ó, autor do Lira dos 20 anos. Esse aqui morreu com 21 anos. Casimiro de Abreu, que retratou o saudosismo, voltou para a infância dele, saudade dele, que saudade que tenho da minha infância querida, que sonhos, que flores, que os anos não trazem mais, né? Então ele morreu aos 21 anos. O Junqueira Freire, né, com o sofrimento lá com o celibato, né, ele não se identificou muito, né, com o seminário e tal, e ficou lá com aquela guerra, né, espiritual e a guerra carnal, a sexualidade reprimida, enfim, morreu aos 23 anos. Ele mesmo falava, né, que ele tinha a morte como um escape. Depois o Fagundes Varela, com 31 anos, que ele escreveu uma poesia em homenagem ao filho, né, ele perdeu o filhinho dele, né, muito... Fagundes Varela, ele escreveu Cântico do Calvário. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Isso, já acabou. Então, é isso aí. Agora,
Então eles morreram muito jovens. Tivemos a influência do Lord Byron, esse inglês, né, que veio pra cá e ele era rebelde, tá? Rebelde. E eles deixavam as barbas por fazerem, gostava de usar roupas escuras, né? E caíam na noite e não se cuidavam, né? E muitos morriam tuberculosos. Era a peste dessa época aí, tá, gente? Aí até eu anotei umas coisas aqui para estar compartilhando com vocês. Ah, tá. Eles eram boêmios. Se fala boemia, boêmia ou boêmia. Olha, três pronúncias aí diferentes, tá? O que é isso, boêmia? Quando fala, fulano é boêmia, ela é boêmia. O que é isso? Quando se encontra outro grupo de pessoas afins, não tem vínculo nenhum amoroso nem parentesco, só grupos afins, geralmente artistas, cantores, que fazem teatro, né? Envolve no campo das artes literárias aí. Aí ficam tocando em algum barzinho, em algum lugar, na praça, passam ali à noite, não estão nem aí, às vezes bebendo, né? Não cuida da saúde e tal. Então era isso que estava acontecendo nessa época aí, bastante. Hoje acontece, tem a mesma coisa, né? Mas essa fase aí foi bem expressivo e muitos morreram aí jovens, né? Então tiveram fortíssima influência desse Lorde. E eles eram até também, gente, com licença, chamados de errantes, aventureiros e vagabundos. Olha que discriminação, preconceito, como falam aí, né? Enfim, é um estilo de vida, tá? Ai, com licença, gente. Estou com a rinite atacada, hein? Bom, é isso que eu ia falar para vocês. E aí... tá. Falar ainda do Bernardo Guimarães, que escreveu o livro A Escrava Isaura. Escrava Isaura... Se eu tenho aqui, já mostrei para vocês. Acho que... Será que eu já tirei daqui? Escrava Isaura. Acho que eu já tirei daqui, já. Então, esse cara está escrito por Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães tratou a questão da escravatura, né? E você sabe que nessa parte aqui, a primeira fase é nacionalista, né? Essa coisa de ser nacionalista, patriota, esse ufanismo, o orgulho de ser brasileiro e tal. E a segunda fase é o mal do século, né? Então o mal do século trata-se de muita morte, infelizmente, né? Muitos aí, falei para vocês, morreram muito jovens. Então o Bernardo escreve A Escrava Isaura e depois é transformado em novela. Todo mundo sabe que foi uma novela muito bonita, né? Muito assistida e tal. Eu assisti Escrava Isaura faz muito tempo. E tem, né, posições abolicionistas, olha lá, o Liberté, lá da França, né? Liberté, Égalité, Fraternité. Então veio um viés de lá para cá, como já disse e tal. E depois de ele escrever esse livro, O Seminarista, eu estava sem certeza que fazia tempo que eu não pegava, eu tenho que retomar com você. O Seminarista, gente, é cruel. Você tem que ver esse livro. É demais, gente, é tudo. O Seminarista, mais uma questão do celibato. O celibato é quando a pessoa ela faz um voto, né, de castidade, que ela não vai se relacionar com ninguém, ela vai ter que mortificar sua carne, seus desejos, suas paixões, não vai ter nada disso. E ficar recluso, preso num lugar, gente, sem contato com a sociedade. Então o Seminarista é muito lindo, uma história linda, né? Tinha o fazendeiro, né, rico e tal, e tinha uma família que morava com eles, de subalternos, empregados, e o chefe da casa do senhor morreu na guerra. Aí ficou a mulher e a filha, de favor, ali vivendo. Então, trabalhavam para eles. E esse fazendeiro tinha Ai, quero que vocês vejam a minha flor linda aqui. Tinha uma filha. Tinha uma filha. Então, gente, olha só o que aconteceu. Acho que eu bati a mão aqui, tirei a flor do lugar. Olha o que aconteceu. E eles brincavam desde criança. Eles se gostavam desde criança, aquela coisa pura, de criança, inocente. E... ficou legal assim.
olha aqui, quero que vocês vejam. Olha que linda essa orquídea aí do meu irmão, roxinha. E aí, eles, desde criança tal, só que a família, né, direito deles, né, o filho deles, o tal de Eugênio, criou o menino, tal, que era educação, tal. E o sonho dos pais, né, o status quo, né, aquele status, aquela coisa, né, é o meu desejo, não o seu, nós somos seus pais, nós que mandamos, e você vai ser padre e acabou. Então, era o desejo da família, era muito status, né, alguém, né, criar seu filho, formar seu filho em padre. E só que ele já gostava dessa menina, da Margarida. E aí ele foi pro convento, né, matriculou ele e tal. E lá o padre-chefe, né, o superior, viu ele escrevendo poesia, brigou muito com ele, chamou muita atenção dele, ficou muito bravo com ele. Ele disse que ia largar, ia esquecer e tal. E ele voltou para casa, né, sempre o filho que estuda fora, volta a ver os pais, né. E aí chegando lá eles se encontraram, gente, se encontraram e aí os pais não gostaram, né, queria que ele voltasse aos estudos, né, ser padre e tal. E depois de muito tempo, né, aí veio uma carta, a família escreveu uma carta para ele lá no seminário, falando que, ai, com licença, gente, mas isso. Falando que ela havia se casado com outro. E ela prometeu fidelidade a ele, ela não queria ninguém. Ela esperava ele, que ela o amava. E tudo mentira, gente. E aí uma dessas volta para casa, eles ficaram juntos. Tudo indica, dá a entender que eles tiveram um relacionamento íntimo, né? Se amaram e tal. E ficou naquele impasse, né? E ele lá. E daí ela ficou muito doente, né? Ficou muito mal, tal. E a notícia que depois que veio lá que foi para ele que ela já havia se casado e nada, era muito doente. E aí ele se forma, tal, e ele vai, né? E ele vai pro lugarejo, pro vilarejo, tal, e as pessoas naquela ansiedade de conhecê-lo, saber como queria ministrar missa, né? Qual o resultado daquela formação, tal. O pessoal quer conferir, né, gente? Quer checar. E a Margarida estava muito mal. E chamaram o vigário para ela se confessar, porque o pessoal tem essa mania, né? Antes de morrer e tal. Tem esse costume, né? Costume religioso, né? E daí, gente, o vigário não estava. E aí mandaram esse menino, o Eugênio. Gente, aí é muito impactante. É muito impactante. A hora que o Eugênio chega, ele levanta o véu. Ele levanta assim, ó, o véu e vê e se depara com quem? E o que acontece? Então é uma denúncia, gente. É algo assim, sabe? Ficção, verdade, história, não há. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, nada é do nada, tudo foi inspirado em alguma coisa, né? Então é sério, muito sério isso, sabe? É muito sério. Conversar com o filho, com a filha, né? Estou falando para aquelas famílias de valores, né? Que ainda primam por princípios, né? De conversar, colocar a faca e o queijo na mesa, é isso, é aquilo que você acha, você tem dúvida, quer pesquisar mais sobre essa área, né? Que eu estava conversando com os alunos outro dia, que eu trabalhava aquele projeto de profissão, e eu gostava de levar N profissionais para estar conversando com eles, explicando como que era a rotina, como que era o dia a dia, salário, todos os entraves, né, todas as intempéries, todos os embustes que aparecem na profissão que não são fáceis, porque Mar de Rosa não existe. E lembro-me muito bem que convidei a parte de hotelaria e aí teve esse papo aí, né, que quem viaja, os formandos, né, tem que falar pelo menos o inglês, né, que é universal, no barco, como tradutor, tá, e fazer cruzeiro, né? Aí eles colocaram, eles expôs, né? Houve a exposição do lado negativo, ruim, de ficar
6 meses a um ano, só no mar, gente, em alto mar. Tem gente que passa mal, da tontura, da ânsia de vômito, né? E da náusea, e é complicado. Então, por isso que é bom ver certinho, né? Ver tudo que o lado bom, o lado negativo, tem que ver tudo, gente, tem que ver tudo certinho para não ter arrependimento, não ter arrependimento depois, né? Que nem esse caso aqui do Junqueira Freire e agora aqui o seminarista do Bernardo de Guimarães, ai, gente, é cruel, é muito cruel, é muito triste. O dó, o português correto é masculino, hein? O dó, muito dó, gente, muito dó. Então é isso, vocês têm que ler, confiram esse livro, tá? Confiram, vale muito a pena. É isso. Bom, agora, gente, nós vamos para a terceira geração. A terceira geração. A terceira geração é conhecida como geração hugoana. Tiveram também influência do Victor Hugo, lá da França, que é autor desse daqui, ó. Epa, não é esse aqui não. Peraí. Esse aqui, ó. Les Misérables. Os Miseráveis. Esse aqui, o ícone da França, a Revolução Francesa, né? Então tiveram também influência dele, então é conhecido como geração hugoana, do Victor Hugo, tá? 1870 a 1880 ocorreu, é uma década, né? 10 anos. E também geração condoreira, ou condoreirismo, daquela espécie de uma águia, conhecida como condor, e elas voavam nos picos, nos montes mais altos das cordilheiras dos Andes, aqui no Chile, no Peru, toda essa parte aqui, né, gente, aqui no Brasil, o Chile, fica tudo para cá, nessa costa aqui, cordilheira dos Andes. E então, como elas voavam longe, então eles pegaram ela como símbolo da liberdade. Liberté, olha, de novo, França. Liberté. Eles queriam liberdade dos escravos, gente. A libertação desse povo oprimido, esse povo judiado, esse povo que sofria. Então, e aí o ícone com licença de novo, dessa geração condoreira é o Castro Alves, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês uma imagem, ó. Aqui, ó, negras, mulheres, né, amarradas de qualquer jeito, ó. Como que arrumar a blusa, tampar o seio, cobrir o seio e as duas mãos presas lá atrás. Como? Nisso já tinham se batido bastante, né? Imagine doente, faminta, apanhando. Ai, gente, muito triste, muito triste. O dó mesmo. E aí, com licença, apagou. Aí, gente, esse poema é abolicionista, é o mais famoso dele, chamado O Navio Negreiro. O Navio Negreiro, porque o navio que traficava, importava negros da África, né? E ele escreveu também Espumas Flutuantes, ó, tá aqui, Espumas Flutuantes. As características agora enquanto vocês vão vendo aqui, eu vou falando as características do condoreirismo. Erotismo, já não é mais aquela coisa imaginária, platonista da primeira, segunda geração, agora já é mais erótico. O pecado, a liberdade, o abolicionismo e a realidade social, porque eles já estão denunciando a realidade, né? Então vejam, aqui, ó, é uma imagem dele reproduzida, né? Ó, Castro Alves, e falar um pouquinho sobre ele, tá? Antônio Frederico de Castro Alves, ele morreu também jovem, tá, gente? Morreu com 24 anos apenas. Ele foi um dos grandes nomes do romantismo e foi bastante popular da Bahia. Inclusive tem um busto na principal praça lá, de bronze até hoje dele, viu, gente? Ele era orador, ele recitava as poesias, chegava naquela sacada assim,
e embaixo com as pessoas no salão ele declamava, falava muito bem, muito culto, muito inteligente e popular, né? E a vida dele foi assim trágica, porque numa caça, aos 21 anos, ele deu um tiro contra a culatra, atingiu o próprio pé. Aí, em decorrência desse ferimento, houve inflamações, complicações, ele acabou morrendo de tuberculose aos 24 anos. Como eu disse, poeta baiano, e escreveu as poesias, né? Ele era apaixonado pelo empenho social, né? Tanto que ele denuncia aí o sofrimento dos escravos. Tinha uma oratória inflamada, veemente, enérgica. Alguns de seus versos mais famosos, reunidos nos volumes A Cachoeira de Paulo Afonso, Os Escravos e Espumas Flutuante, que é esse aqui que eu mostrei para vocês agora, ó, tá? O único livro de poesia que Castro Alves publicou em vida. Esse aqui, ó, foi publicado em vida, tá, gente? Em 1870. Ele revela a inspiração libertária do autor, tanto nos versos de temática social e política, como na lírica amorosa, tá vendo? É romântico também, né? E temática social. A primeira vez que a mulher amada aparece por inteiro, corpo e alma. E não como uma representação etérea e sublimada, aquela coisa platônica, tá? Como já dissemos, né? Já falamos sobre isso. Calor sensual, calorosa, conquista de imediato, tá? E o leitor de qualquer idade. Então é isso daqui. Ai, gente do céu. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui sobre, tá? O navio negreiro. Olha, gente, quando eu contei o poema 222 versos, um poema gigante, né? Todos em decassílabos. Lembram-se de decassílabos? Você pega o verso assim, ó, o verso, ó, aí você separa, né, sílabas gramaticais, sílabas poéticas, né, que quando tem vogais a gente não separa. Então aí quando vai contando, quando deu 10, então o verso decassílabo. Ora, ele fez de 10 e fez quando termina aqui no 6. Quando dá aqui no 6, a contagem finaliza aqui, aí é hexassílabo. Lembra do Brasil penta, hexa, então hexassílabo. Então ele escreveu, ficou alternando para o efeito rítmico, tá? Entre 10 e 6. Gente, é muito lindo esse poema, muito declamado, já fizeram teatro. Olha que lindo, eu ganhei esse aqui uma vez, ó. Você tem data aqui, que eu gosto de marcar as datas, acho que esse aqui eu não acabei não marcando. Veio de encarte no livro. O Navio Negreiro, Tragédia no Mar. Olha, gente, tragédia no mar. Outra imagem do Castro Alves. Então, muito interessante, gente. Não sei se. Esse aqui, o Espuma Flutuante, que o prefácio, a introdução é feita pelo Manuel Bandeira, tá? Fez homenagem a Castro Alves. Esse aqui não tem prefácio. Prefácio é alguma coisa que vem antes, né, gente? Pré-parto, pré-natal, pré-escola, uma antecipação. Então eu vou ler aqui um pedaço do Navio Negreiro, tá? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro, brigue, corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Da naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode o olhar humano. Como teu mergulhar no brigue voador? Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame e vil, meu Deus, que horror. Ai, tem uma caricatura, gente, ó, negro, de fundo mar, o barco,
Terrível. Terrível. Aí, gente, aqui, ó. Era um sonho dantesco. O Tombadilho. O Tombadilho é o nome daquele barco gigantesco. Que das luzernas a vermelha é o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros. Estalar do açoite. Legiões de homens negros como a noite. Horrendos a dançar. A dançar por quê? Não é dançar de alegria, de festa, não. A chicotada no lombo. E aí era obrigado a tentar desviar da chicotada. E derramava sangue, gente. Derramava sangue. E o sangue a se banhar. E escorria na água. E ficava avermelhada. Né? Avermelhada. Se misturando com a luz do luar. Aí ele fala, negras mulheres, suspendendo as tetas magras, crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Gente, é muito triste esse lado da história. Com licença, mais uma vez. Muito triste, muito triste. Então vale a pena vocês conferirem, tá? Dá uma lida. E o Castro Alves é uma denúncia do que está acontecendo, né, gente? Então ele era contra isso. E ele vai lutar, ele vai defender essa classe oprimida aí. Então ele escreveu A Cachoeira de Paulo Afonso, já falei, Os Escravos, isso. E é isso. E o Navio Negreiro é o mais expressivo dele, tá? Depois disso, gente, vem também outro autor, Sou Sandrade, emendou Souza e Andrade, ficou Sou Sandrade. Muito interessante esse menino também, viu? Muito mesmo. Ele ficou muito expressivo e conhecido com esse livro dele, O Guesa Errante, que é um poema narrativo, tá? Um poema narrativo. Engraçado, gente, o que é guesa? O que é guesa? Olha só. O que é guesa? Olha, gente, que triste. Falando de mal do século, né? Então é triste mesmo o negócio aqui. O guesa errante é uma pessoa sem lar, ele é errante. É uma criança, é um índio que ele é raptado dos seus pais. E aí, após ele peregrinar, errante, andando no mundo, hora pedinte, mendigo, se não morrer até lá, né? Vai se virando na vida aí, conforme der, né? Esse menino, quando ele faz 15 anos, ele é sacrificado em tributo a um deus. Diz a história que é o Deus Sol, o Ra, Deus Sol. E aí o Sou Sandrade escreveu o nome desse poema, O Guesa Errante. Só que esse menino aqui, aí o Sou Sandrade foi para Nova York, tá? Por passagem, né? Foi para Nova York, passou por lá, fez letras na Europa e estudou o grego. Então ele escreveu esse Guesa Errante, uma aventura épica, e passa a viver com os capitalistas lá, né? Só que esse Guesa aqui, esse menino, ele não vai ser levado ao sacrifício, porque ele escapa e vai, né? E vai para lá, gente, vai para a Europa, os Estados Unidos. E lá ele escreve para os jornais locais. Só depois de 50 anos que ele veio a ser reconhecido, gente, esse autor, o Sou Sandrade. Depois de 50 anos, olha que falta de consideração, né? Faltou rever aí os grupos literários, os críticos literários, as pessoas capacitadas para isso, né? Depois de 50 anos ele morto, que a obra dele veio a ser reconhecida. Mas, poxa, gente, olha, isso é privilégio, né? Para qualquer um, né? Fazer letras na Europa, foi para os Estados Unidos, ficou tudo ali, né? Tal, e ele escreveu. Então, é um tipo aí de um ritual aí, né, gente, indígena. Então, quando a criança faz 15 anos, ela é morta e sacrificada. Só que esse aqui foi esperto, esse fugiu, para ter a impressão que se identifica, que esse Guesa é ele próprio, entendeu? Então, eu achei interessante esse Sou Sandrade, tá? Aí depois tem outro também aqui do abolicionismo, ou do condoreirismo. Com licença.
Ah, e sabe quem, gente? Joaquim Nabuco, que é o nome da nossa, tô falando da cidade de Salto, estado de São Paulo, perto de Itu. Tem uma cidade, uma estrada, uma, uma rua aqui bem longa, né? Expressiva, tem a igreja matriz da cidade e tal. Bastante casas, que era da Brazital, antiga fábrica Brazital, fábrica de papel, que ainda é até hoje fábrica de papel, chamada Rua Joaquim Nabuco, muito famosa, muito requisitada, muita gente mora ali. Tá no mapa, uma rua bastante procurada, tal, né? A escola CNA de inglês é ali também, Joaquim Nabuco, né? Lojas, comércio, residências, enfim. Quem é, gente, Joaquim Nabuco? Gente do céu, menina, não é brincadeira não, tá? Ele também foi, os temas dele, abolicionismo e liberté, de novo, liberté, liberdade religiosa. Abolicionismo e liberdade religiosa. Gente, que coisa linda. E aí, deixa eu falar para vocês, né? Descer aqui. Aí, gente, deixa eu contar para vocês. Esse menino aqui, ele é jornalista, ele é diplomata. Eu até marquei aqui para vocês. Ó, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, poeta, jornalista, já falei, orador, político e historiador brasileiro. É mole? Não, né? Só ele que quis, né? Só ele quis estudar tanto assim. E aí ele escreveu, né? Minha formação, abolicionismo, então os temas dele tá voltado para isso daqui, tá? Então o cara é fera, né, gente? Para ser diplomata, né? Tem obrigado a falar outra língua e tal. Então, viajar bastante, ter toda essa diplomacia, essa cortesia, né? Se relacionar muito bem. Não é qualquer pessoa, gente. Isso aí, não é? Ai, desculpa, mas eu tô com atacada. Parece que eu vou arrancar o nariz fora. Então é isso, meus amores. É isso que eu ia falar para vocês. Então é interessante que o romantismo, né, é a primeira geração, que fala do índio, nacionalismo, a nossa gente, né, a nossa terra, a nossa flora, a nossa fauna, aquela coisa de ser brasileiros mesmo. Muitos países alcançando sua liberdade, aqui era o império, né? E então tinha que reafirmar isso. A segunda geração é o mal do século, onde muitos morriam jovens, né? Essa coisa do amor platônico e tal. E aí agora a terceira não. A terceira já saindo de tudo isso e já pisando o pé na realidade. Já é uma denúncia social. Então, já se preparando, ó, tirando o pezinho daqui, ó, tá aqui, já dando um passo à frente para cair na outra era, outra classe literária, que será o realismo, a realidade das coisas. Aí é denúncia mesmo, aí é a realidade como ela é. Por isso tá o realismo que nós vamos ver, né? Cadê a tabelinha aqui? Que dá início aqui no Brasil exatamente em 1881, enquanto que lá é 1865. 75, 10 anos, 80, 15. Também a mesma. Depois de 15 anos, né? 75, 10, 80, 15. 15 anos, 16 anos depois que veio pra cá. Sempre assim. Sempre vemos uma sombra, o reflexo de lá, né? A influência do inglês Lord Byron, e agora o mal do século, agora o condorerismo, influência do Victor Hugo, e assim vai, e assim vai, tá? Até que vai chegar alguém que vai dar um basta nisso, nós veremos mais pra frente um pouco. Então é isso, gente, ficou claro aí? Deu pra entender? Aí depois a gente vai pegar aqui o realismo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Olha, minha linda, confiram essas obras de arte que eu falei. Olha, quem planta, né? Amor, belezura, vai colher isso aqui, ó. Perfume, beleza, vida, isso é vida.
Ah, é o encanto da vida, isso alegra a alma, alegra o espírito, alegra a atmosfera, alegra o ambiente, até a cognição, até o pensamento da gente. Parece que a gente floresce, né, junto com a primavera. Isso é coisa linda. Então tem que estar aqui, né? Tem que fazer parte. É, a vida é um show, né? É um show, show da vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? São obras belíssimas, obras que marcaram a nossa história, né? E ficaram aí para quem quiser ver, para quem quiser conferir. Então, 1870 a 1880 é o século XIX, né? 19. Tá bom? Então é isso, queridos. Até mais, até o próximo vídeo. Dá uma curtida aí, coloca seu joia, senão eu vou ficar. Eu vou ficar feliz, vou ficar mais feliz ainda se você colocar seu joia aí, tá bom? Pra gente continuar gravando, pra reconhecer ele que tem relevância, né? E a gente vai prosseguindo e eu quero cumprir com o que eu prometi, com o projeto que eu fiz, que eu já mostrei para os meus aluninhos aí, né? E divulguem, divulguem, é cultura, é conhecimento, faz bem, né? Melhor do que outras coisas ruins, negativas que tem por aí, né? E vamos que vamos. Tchau, até o próximo.